Olá, meu nome é Alex, é, tenho 3 anos de Colchões Maranata, né, essa empresa. Nós estamos com um estudo sobre a introdução dos passos da venda e a minha parte é sobre a negociação. Já acompanhamos o primeiro capítulo, né, que era sobre os poderes. Agora nós vamos entrar no segundo capítulo. Eu vou compartilhar aqui com a minha, a minha tela, vocês. Vamos lá. Bom, então o tema é a negociação, sobre o capítulo 2, né? Já quero começar aqui com uma frase que, que a gente analisa, né? Tipo, a gente, a gente aprende a gente como vendedor, a gente sabe que tudo na vida a gente vende, né? A gente não é vendedor porque a gente trabalha hoje numa empresa que comercializa algum produto, mas a gente, desde quando a gente é criança, a gente já vendia, né? Às vezes a criança, quando ela está no supermercado, ela faz o. Ela quer alguma coisa, ela se joga no chão, ela já está tentando vender algo, né? Um drama, por exemplo, para ela conquistar alguma coisa. Então, isso, querendo ou não, já é uma venda, né? Você, que nem o Edinho fala, né? Você vai conhece uma pessoa, vai se relacionar com essa pessoa, você já começa a vender sua imagem. Então, tudo desde criança até na adolescência, até agora, por exemplo, né? A gente está sempre vendendo. E na vida você não recebe o que merece, mas o que consegue negociar. Então, vender, todo mundo vende, né? Mas uma venda bem feita, ou algo que vai te trazer um resultado bom, positivo, quando você negocia, né? Então, a gente perceber a importância da negociação. Conhecer o cliente, sua real necessidade e negociar em cima dos pontos fracos dele. Já falando sobre a negociação, né? Então, uma coisa que é muito importante na negociação é você conhecer o cliente. É uma coisa assim que tem sido a essência, né, que tem sido o principal fator do nosso tema de hoje, que é a negociação, sobre você conhecer o cliente. A gente, às vezes, a importância da gente entender o que o cliente quer, a gente entender o que o cliente precisa, busca, né? Então, isso é um fator muito importante. Ô Alex, não tá passando pra gente Oi? aqui, viu? Oi? Não tá passando pra gente aqui, tá na mesma Não tá tela passando. inicial, é de negociação, tá? Acho que você Ah, tem que tá. apresentar Deixa lá eu ver. embaixo. É, eu, Tem que... eu apresentei a tela. Peraí, então. Deixa eu ver. Ah, tá. Desculpa, eu. Tá, o que que vocês estão vendo? Agora você mudou de slide, mas eles estão aparecendo tudo na esquerda, ele não tá em modo de apresentação. Daí você, acho que tá trocando, ele não tá trocando aqui. Tá, eu. Peraí, deixa eu ver se vocês vão É na parte de enxergar. baixo aí tem. Isso, bem aí. Uhum. Agora vocês estão vendo? Não, Não? não. Então, eu cliquei aqui, pra mim tá normal, né? Faz o seguinte, então, cancela a apresentação da Uhum. tela e você vai na primeira opção. Vai na flechinha, vai aparecer Aham. três opções, vai a tela Uma. inteira. E daí, depois da tela inteira vai aparecer uma janela em cima, você clica nela, quando que tá nós ali e compartilhar. Aqui? Show. Uhum. Aí, tá. Vamos lá. Agora? Agora sim, perfeito. Ah, tá. Pode clicar em Legal. ocultar aí, que daí não fica essa barra embaixo aí. Tá. Tá em azul, do lado do azul. Isso.
Show. Aí. Então vamos lá. O máximo que você pode conceder e o mínimo que está disposto a aceitar. É a fórmula mágica do Minimax. Minimax. É um tema que a gente vai entender um pouco hoje. Preparar uma negociação que realmente gere resultado, né? Então, é que nem a gente fala, às vezes uma venda é uma venda, mas nem sempre uma venda gera resultado. E quando você negocia, quando gera resultado é porque a negociação foi muito bem sucedida. Pronto, a partir de agora você já sabe o que precisa saber sobre poder para melhorar suas negociações. Neste capítulo, a lição é como deve ser a preparação para elas, todos os detalhes que podem ser pensados antes de você sentar em frente ao seu cliente para negociar. Sintomas da falta de expertise na hora de planejar uma negociação. Parte do princípio do achômetro. O que eu acho do cliente, o que eu imagino que ele precise, que talvez ele queira, né? Então, é uma falta de expertise, né? A gente tentar chutar, né? Algo assim, tá na frente do cliente, vou chutar que ele precisa de ozônio, por exemplo, mas eu preciso perguntar. É o que mais a gente vai entender aqui, você perguntar para o teu cliente o que realmente você precisa, deixar ele falar qual que é o problema de você perguntar a necessidade dele, né? Ou às vezes até mesmo fazer um estudo, às vezes um indicador, né? Tipo, aquele cliente tem bastante rinite, aquele cliente tem problema de coluna, então deixar o achômetro de lado. Não conhece direito o cliente e passa por situações difíceis durante a negociação. Quem nunca, né? Às vezes por falta de conhecimento do cliente ou até mesmo apresenta algo para o cliente e acaba que percebe que não deveria, né? Por exemplo, um exemplo, né? A gente já apresentou colchões de 15 anos. Claro, você tem que ter o entendimento, por exemplo, de você... Um exemplo, né, gente? Vou apresentar um colchão de 15 anos com box, cabeceira, ozônio, box baú, tal. Só que o cliente, às vezes, não tem uma condição, né? Por exemplo, de adquirir um produto desse. Você usar a expertise e você apresentar um produto adequado também para ele, em cima do que ele, né? Aí que tá, mas e às vezes a gente não sabe o que o cliente tem potencial, mas aí que tá, é a questão de perguntar, mas a gente já consegue ter uma noção, a base, né, do que o cliente tem condição, por exemplo, né? Um exemplo, tá, gente? Não tem argumentos para justificar preço, não valoriza o produto e perde por não ter feito o principal, conhecer o prospect. Responda as perguntas a seguir, verifique como andam as suas preparações para negociar. Você baixa o preço logo depois do primeiro não? Costuma cair na tática dos clientes, deixar o poder nas mãos dele? Com medo de perder a venda, avisa o cliente que o valor da tabela pode ser negociado? Às vezes, assim, eu lendo muito isso, eu já me deparei com situações assim que às vezes acontece com a gente, né? Tipo, eu tô aqui apresentando o slide, mas não que eu tô aqui apresentando o slide que eu tô ensinando alguma coisa, eu tô aprendendo muito mais. Então, assim, você já, às vezes, aquela questão de você passar o preço já com medo, né? Tipo, o valor é esse, mas a gente consegue trabalhar, tem um descontinho, faço até 36 vezes para você, né? Então, se encaixa muito no nosso dia a dia, né? Já se antecipa, né, Alex? Já pula a etapa, já morrendo de medo, né? E já fala, quem nunca, né? Que nem, por exemplo, essa questão que você falou das 36 vezes. Eu acho que muitas vezes a gente fala assim, olha, eu posso fazer até 24. A pessoa fala, nossa, detesto, não gosto, eu gosto de pagar à vista. Então, tipo, não investigou o suficiente, né? Não perguntou para o cliente qual é a melhor forma, o que ele gosta mais, o que ele prefere, né? Prefere mais desconto ou prefere a parcela, né? E Exatamente. Aí o cliente acaba... Aí a gente cria uma objeção de falar, não, mas eu odeio, nossa, eu não gosto de protelar a conta e tudo mais. A gente acaba, às vezes, por medo, né? Pulando a etapa ali e se atrapalhando, né? Exatamente. Às vezes você chega no cliente lá e, que nem ele falou ali, coloca em situações chatas, né? Que te coloca em situações chatas. O cliente fala, viu, você tem colchão? Não, tem, trabalhando sim. Que legal, e qual que é os valores? Não, é bem tranquilo, os valores são bem acessíveis, a gente faz até 36 vezes, o cara fala,
Eita, para fazer em 36 vezes deve ser o preço de um carro. Mas isso não é nenhuma nem duas vezes que me falaram, foram várias vezes. Eu falo, daí a gente tem que tentar, né, sair do momento que a gente mesmo se colocou, né? A essa altura você estaria em um momento da negociação em que seu cliente tem em mãos uma oferta personalizada a ser analisada e discutida. Mas como se preparar para os ajustes da negociação? Segundo Márcio Miranda, um dos maiores especialistas em negociação do país, é preciso planejar seu minimax. Na posição de vendedor, isso significa fixar o mínimo por quanto está disposto a vender e o máximo que pode tentar obter dentro dos limites razoáveis. É importante dizer que esta técnica repousa sobre 4 questões básicas. Qual o mínimo que eu estou disposto a aceitar? Qual o máximo que posso esperar? Qual o mínimo que posso conceder? Qual o máximo que posso oferecer em troca? Quando a gente, assim, a ideia é você já ter em mente isso aqui antes, às vezes, de chegar no cliente. Antes de apresentar uma proposta, um valor para o cliente, né, uma proposta. Que aí você vai ter o controle da situação. E não importa o que ele fale, não importa o que ele coloque na negociação, você vai ter o norte, você vai saber onde que você pode chegar, o que você pode entregar, o que você vai entregar, né, por qual valor mínimo, qual valor máximo, desconto, né? Então, a gente tendo isso bem trabalhado na nossa... Deixa eu dar um carregador aqui. A gente tendo isso bem limpo na nossa mente, a gente já vai ter mais o controle da situação. A pior coisa que existe é quando você passa um orçamento, um preço, e você fica perdido, falando, tá, o que eu estou fazendo, o que eu estou passando, onde que eu posso chegar, né? Então, vocês tendo isso em mente, a gente já vai ter um norte. O segundo passo na visão de Márcio é determinar o minimax do cliente, mas como ninguém tem bola de cristal, ele sugere um roteiro objetivo com 4 regras. Não parta do princípio de que o cliente é razoável. Não assuma que os valores do cliente são os mesmos que os seus se estivesse em seu lugar. Tenha por base tudo o que conseguiu pesquisar sobre o cliente. Continue fazendo perguntas ao cliente. O quarto ali é sempre, assim, eu acho que é o mais importante. Você partir do princípio que o cliente é razoável, assumir os valores do cliente, isso aí são coisas que às vezes é crença nossa, né? Parte de nós. Às vezes o cliente nem falou nada, você está querendo colocar um CL, um ProSono ali, 22, achando que ele não tem condição, né? Então, assim, saber o momento certo, a hora certa, o produto certo, né? Nossa, mas tudo isso sim, isso aí é o que a gente tem que fazer. Nós somos um consultor, por isso que a gente tem que fazer pergunta para o cliente, né? E sempre ter como base o que pesquisou sobre o cliente, as informações, o indicador às vezes está ali para isso. Mas quando é um cliente que a gente não conhece, a pessoa que a gente pegou ali, abordou, as perguntas, né? Então a gente tem todas as ferramentas na mão, só basta saber a hora de usar cada uma, né? Dicas. Decida tudo que é negociável além do preço. Vendedores inexperientes, com pouca confiança ou simplesmente preguiçosos baixam o preço ao primeiro sinal de resistência por parte do cliente. Em vez de fazer isso, primeiro determine o que mais você poderia oferecer, caso necessário, que tenha um alto valor percebido para o cliente. Um alto valor, né? Não um alto preço. Um valor você incorporar teu produto, né? Mais baixo custo para você. Por exemplo, você pode acelerar a entrega ou dar uma extensão da garantia, um travesseiro, né? Além disso, algumas vezes você pode dar um brinde, produtos ou serviços que o cliente ainda não esteja usando. Isso tem sempre alto valor percebido, e essa degustação pode facilmente transformar-se em compras maiores no futuro. A gente tem, por exemplo, bastante costume de dar travesseiro, às vezes desconto, mas se a gente talvez der uma outra terapia, uma cromoterapia, que é uma estrela, né? Agregar valor ao produto, né? Agregar ele ser algo perceptível, né? Que o cliente está vendo que o produto tá tendo alto valor ali, tá? Isso tem sempre alto valor percebido, né? Analise suas forças e as necessidades do cliente.
Antes de ligar ou visitar, faça uma lista das coisas que seu cliente vai exigir e querer emocionalmente. O que você tem para oferecer e o que você quer. Você pode saber que este cliente sempre exige preço, então vá preparado para oferecer algo mais. Então, assim, o cliente ele sempre quer sair ganhando, né? Ele sempre vai querer sair ganhando. Às vezes, se você oferecer ali o valor do colchão é X, a gente passar o preço 2 vezes maior, e você chegar no X, ele vai achar que ele ganhou. E pode ser que ele compre, se é o cara que quer preço, por exemplo. Então, eu tenho isso por experiência. Quando você vai vender um produto que o valor dele é 10 mil, e você com a promoção dos 50%, você ofereceu a 5, ele vai achar caro igual. Ele não vai fechar de primeira. Porque isso é na nossa mente que a gente tem que o valor do produto é a metade. Ele não, ele quer saber do que ele vai pagar. Então, nós temos que saber, né? Às vezes mostrar para ele qual o valor ou qual o preço que é o normal e o que ele vai ganhar, né? Isso às vezes também você já pode estar ganhando o cliente. Estabeleça objetivos. Assim como em qualquer outra atividade, você deve estabelecer um objetivo. O que eu quero que o cliente faça? O que eu tenho que fazer para que ele faça isso? Então, a gente poder estabelecer objetivos é muito importante, porque esses objetivos nem sempre é só para a nossa vida, né? Às vezes você está no controle, ter o poder da situação, você tendo poder, você pode controlar. Então, você pode direcionar a apresentação, a venda, para onde você quiser, né? Então, isso está nas nossas mãos. A gente pode sim fazer isso. Então, estabelecer objetivos é muito importante, né? O que eu quero que o cliente faça e o que eu tenho que fazer para que ele faça isso. São 2 perguntas assim que até se vocês quiserem responder no papel ou até anotar, é bem interessante a partir de agora, né? Essas colocações que a gente está fazendo aqui. Prepare-se para a tática do cliente. É fácil se você já conhece a pessoa. Por exemplo, saber que o cliente sempre começa com uma oferta absurdamente baixa já ajuda a preparar tática de contra-ataque. Da mesma forma, você precisa antever possíveis demandas de novos prospectos, para não acabar dando mais do que deve só para fechar o negócio e depois descobrir que perdeu dinheiro. Quem nunca fez um preço baixo para vender, às vezes, para não perder a venda, e tem uma pessoa do lado ali que tem muito potencial, às vezes, e acabou que ouvindo o preço, achou interessante e quer pagar o mesmo que você fez que nós fez, porque também já aconteceu isso comigo. Às vezes está uma pessoa do lado e quer pagar o mesmo que você fez para outra pessoa. Só que ele tem condição de pagar muito mais. Então tem aqui que é uma observação também, né? Não dê mais informações ou qualquer outra coisa do que o necessário. Já vimos vendedores darem desconto que nem tinham sido pedidos, falando, por exemplo, esse é o preço da tabela, mas dá para negociar. Outras vezes o vendedor fala demais, permitindo que o cliente apresente objeções como: você disse que deu instalação grátis para aquela outra empresa, então por que está cobrando de mim? Então, é coisa que acontece no nosso dia a dia, né? Às vezes uma cabeceira, um travesseiro, ou um box, mas daí você tem que... É aquela coisa, você se coloca em situações, daí que até que mesmo o livro fala, se vira, sai delas, dá teu jeito, né? Então, o que mais vai levar ao sucesso, por exemplo, uma negociação, é você fazer perguntas, e não você falar, e deixar o cliente falar, porque... Aí você tem o controle, você sabe o que o cliente precisa, você vai saber o que ele pode pagar, você vai saber se ele está dormindo bem, você vai saber tudo. Então, as perguntas são, acho que mais do que o necessário, né? São mais do que necessário fazer perguntas. Não use a média. É da natureza humana considerar a média como um equilíbrio, mas isso vai acabar em prejuízo para você.
Um pouco de matemática básica explica facilmente o assunto. Vamos dizer que seu preço é 50. O cliente oferece 30. Você faz uma contra-oferta de 40. E todo mundo acaba achando justo. Mas, na verdade, o que você está fazendo é treinando seus clientes a começarem com lances cada vez mais baixos, já que a média será menor também. Neste exemplo, o cliente é até capaz de fechar a 40, mas vai ficar pensando se não devia ter oferecido 25 no primeiro lugar. Nunca use essa história de média. Mantenha-se o mais próximo possível do seu preço inicial. No exemplo acima, o correto seria ter dito com voz bem séria: talvez eu possa chegar a 46 ou 47. É bem mais provável que você acabe fechando por um preço final mais alto do que 40. E se chegar a fechar 40, o cliente não vai ficar pensando que deveria ter oferecido menos que se a gente ia fechar, né? Então, postura, ter o controle, você manter o preço ali próximo do que é o valor, né, passado inicialmente, é o que é o mais correto, né? Eu falo isso assim porque eu lendo esse material aqui, até porque foi uma objeção que eu coloquei na época, né, que era a negociação. Qual que é o César, né, passou qual que eram as suas principais objeções, e o César passou esse livro para cada um ler. E assim, tô bem chocado o quanto de informação que eu tô absorvendo. Tipo, isso aqui me ajuda muito. Isso aqui assim, eu tô, para mim, né, tá sendo muito, muito, muito importante esse material. Eu não sei para vocês, claro, cada um tem a sua estratégia, né, mas isso aqui para mim tem me ajudado bastante. Alex, só reforçando, gente, se acaso alguém não terminou de ler o livro, que vários já me avisaram no particular que conseguiram terminar, mas se alguém não terminou, gente, não deixe retornar, né, o início do ano sem ter lido esse livro, tá? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo retornar com os livros lidos, pelo menos o seu livro. O objetivo é todos ler todos os livros. Para ter uma ideia, os novos que estão entrando na empresa agora, que como eu falei para vocês, que são 2 que tá pela boa aí, se Deus quiser vai dar certo para a gente contratar. Eles já sabem, já falei para eles que dentro dos 90 dias de experiência eles têm que ter lido 8 livros, tá? Dentro dos 90 dias eles vão ter que dar um jeito. Ah, mas é muito, eu nunca li tanto livro. Você vai ter que ler, porque assim, a experiência é onde a pessoa está captando, aprendendo muita coisa. Eu tenho certeza que na efetivação essas pessoas terão um resultado muito diferente, um resultado muito bom, sabe? Então eu acho que o caminho é esse, tá? Então eu desafio vocês, né, a lerem todos os livros. Se você já terminou o seu, já começa, já sabe onde é que está o link dentro do aplicativo ali, está lá dentro do Expediente Maranata, procure lá. Se acaso não achar, né, troque ideia com outro aí que já achou, enfim, pedem no grupo ali que alguém vai mostrar, e procurem que vocês vão achar lá no Expediente Vendedor, Consultor. Acho que é Expediente Consultor, isso. Lá dentro vocês vão achar. Leiam todos, gente. Pode ter certeza, vai mudar a vida de vocês e mudar a nossa vida também. Obrigado, Alex, tá? Pode continuar. Só para dar uma reforçada aqui que é muito importante. Ah, desculpa, vou voltar um parênteses de novo aqui. Você falou ali da tela anterior, da questão dos valores. Eu tenho um videozinho, eu acho que eu não compartilhei com vocês do Instagram. Eu vou ver se eu acho ele aqui. Eu vou compartilhar uma negociação de preço muito top, onde o cara fez um pedido, né, na hora da negociação. Será que eu compartilhei? Seu microfone tá fechado, César. Ah, desculpa, eu tô falando aqui, mas eu acabei, acho que pulando uma parte. O que eu falei por último que vocês ouviram? Na negociação, você falou. O vídeo era de uma negociação daí. Ah, tá. Comum. O vídeo? Isso. Ah, acho que você falou que o vídeo. Você falou que o vídeo era de uma negociação, daí não ficou mudo. É, o videozinho da negociação, onde tem 2 bons negociadores fazendo um fechamento ali, né? E um deles, assim, faz o preço, né? Pá, lá em cima. O outro, pá, lá embaixo. Os 2 muito bons na negociação. E aí, o cara que ofereceu bem menos, né? Tava comprando,
E o cara pediu lá em cima, viu que o outro ofereceu muito pouco, pegou e levantou, não, então tá bom, muito obrigado, já foi saindo assim, sabe, na negociação. A hora que o cara tava saindo, aquele que tava comprando falou, melhorou a proposta, jogou um valor a mais, certo? Daí o cara virou para trás e falou, não, tanto, baixou um pouco, pediu um pouco mais do que o cara tinha oferecido, e o cara, fechado então. Legal o vídeo, sabe? Que tipo, um pedindo o valor e o outro oferecendo lá embaixo. Dois bons negociadores. E a hora que o cara fez a oferta, viu que era muito pouco, o cara pegou e levantou. E o outro daí fez uma contraproposta e eles acabaram fechando. Daí o cara falou assim, já fechamos, mas me diga, até quanto você seria capaz de pagar? Sabe? Eles fecharam em 500 e poucos, né? E ele tinha pedido 600, né? E o cara que estava comprando falou, eu chegaria a 700 ou 650, coisa assim. Pagaria bem mais, sabe? Muito daí legal. Aí o outro fala, né, que o preço dele era... E o outro fala, eu chegaria até um valor menor, né? Tipo, mas o preço normal era 300, alguma coisa assim. 425, se eu não me engano. Vocês já viram esse vídeo? Eu não cheguei a passar para vocês, né? Eu já vi isso. Acho que eu não passei no Evolu ainda não, né? Eu vou ver se eu acho aqui, eu vou compartilhar. É top, bem dentro desse assunto, né, Alex? Bem legal. É legal. Vou compartilhar. Vamos lá. 5 dicas para seu plano de ação. Conheça seu cliente sempre. Com as informações necessárias, você vai conseguir desvendar o quebra-cabeça. Aqui, conhecer o cliente se encaixa em você fazer perguntas, né? Então, você fazer perguntas e levantar as informações possíveis antes de você abordar o cliente. Eu falo assim que, às vezes, fazer pergunta buscar as informações que a gente consegue, porque nem sempre é possível, né? Porque, às vezes, você está num cliente, no outro, e ali é mais na hora ali, né? Então, você fazer perguntas, eu acho que vai se encaixar mais para o nosso quadro aqui, né? Use o Minimax. Essa informação ajudará a elaborar melhor uma negociação. Então, são ferramentas que a gente pode agregar no nosso dia a dia, que podem facilitar, né? Então, por isso chamamos ferramentas, vão nos ajudar. Prepare-se para as armadilhas do cliente. Eles sempre jogam uma isca, né? Então, atenção com o preço, atenção com as informações, atenção. Cada negociação é uma negociação nova. Até acho que foi o vídeo do César que ele postou ontem, né, César? Que se você sempre você atende todos os clientes da mesma maneira, provavelmente tem alguma coisa errada, né? Tem que se preparar para cada cliente. Cada cliente é uma oportunidade nova que tem que começar do zero, que tem que descobrir o cliente, tem que entender o cliente e cada novo cliente é um novo desafio. O vídeo falava, né, que o cara só oferecia desconto, né? E na verdade não era desconto que ele queria segurança, ele queria... Opa, desculpa. Na verdade o vídeo falava sobre o vendedor estava oferecendo algo que ele não queria, né? Que o cara não queria desconto, ele queria segurança, ele queria... Exatamente. Um carro robusto, com força, né, com potência, e o vendedor o tempo todo dizendo, esse carro é econômico. E ele não queria saber de economia. Ele falou que parecia que o vendedor achou ele com cara de pobre, né, que ele, tipo assim, queria estar preocupado com economia, e não era esse o objetivo, né. Exatamente. Então, na verdade, as informações geralmente estão no ar, né, só vai da expertise do vendedor. Lembre-se, 2 ouvidos e uma boca. 2 para ouvir mais e uma para falar menos. Então, Deus foi justo aí na hora de distribuir os ouvidos e a boca, né? Então, só isso a gente já consegue uma mensagem para nós. São 2 ouvidos e uma boca, né? Então, ouvir mais e falar menos. Crie suas forças de guerra. Então, crie suas estratégias, crie seus planejamentos, a sua forma de abordar, a sua forma de negociar, cria o que você utilizou e deu certo, mantenha. O que não tem dado certo, renove, inove, né? Mude o jeito. Se tem falado muito, eu mesmo falo muito, assim, eu tenho procurado diminuir o quanto que eu falo. Às vezes o cliente está lá
Aham. E isso acontece comigo, eu mesmo reconheço que às vezes eu falo muito para o cliente, então, às vezes pergunto pouco, né? Tipo, eu procuro mesmo falar do produto, que, claro, o que eu identifico é que quando eu termino a minha apresentação, o cliente não me pergunta nada, porque na minha apresentação ele já entendeu o que ele precisava saber. Só que eu acho que isso é que quando o cliente pergunta bastante, já automaticamente no consciente dele, ele vai criar mais expectativa, vai criar, por exemplo, se ele está perguntando, ele está demonstrando interesse, ele mesmo já vai se convencendo do interesse que ele tem no produto. Então, se ele está perguntando, ele tem, se ele está falando, ele está comentando, quer dizer que ele está demonstrando interesse. Isso na mente dele mesmo, ele vai comprando o produto, né? Aí depois é só questão de acertar os valores. Quem estuda e não pratica, o que aprendeu é como o homem que lavra e não semeia. Prepara a terra e não planta, né? Então, é a frase que estava no livro, eu achei interessante compartilhar. Essa seria a minha apresentação, foi um pouco breve, mas era o que tinha no capítulo 2. Para mim foi muito, muito importante, muito interessante. Eu tive um grande aprendizado com esse estudo aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade.